Este programa é livre para todos os públicos. Amigos e amigas, com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para a gente começar mais um programa da Escola da Fé. Nós estamos estudando um pouco sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que a teologia chama de cristologia, estudo sobre Jesus Cristo. Já avançamos bastante, graças a Deus. Na nossa última aula, nós conversamos sobre a descida de Jesus à mansão dos mortos e a sua ressurreição. Hoje, vamos tratar do seguinte: Jesus subiu aos céus, mas ele voltará, ok? Quando Jesus subiu ao céu, na sua ascensão, os anjos disseram para os apóstolos: vocês estão vendo esse Jesus que subiu? Da mesma forma, ele voltará. Então, é dogma de fé que Cristo voltará. Na parousia, no final da história da humanidade. É isso que nós vamos estudar então hoje, mas vamos pedir antes a luz do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, vamos então continuar a nossa caminhada. Jesus subiu aos céus, mas ele voltará. No Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 19, está escrito lá: e o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi arrebatado ao céu, foi levado ao céu, e sentou-se à direita de Deus. Esse sentar-se à direita de Deus significa estar na glória de Deus, né? É uma maneira, vamos dizer assim, meio figurada de falar, né? Então, durante os 40 dias em que Jesus, né, vai comer e beber com seus discípulos e vai instruí-los sobre o reino de Deus, fala da sua glória, né? Ele permanece ainda, a sua glória permanece ainda velada, né? Sobre os traços de uma humanidade ainda comum, vamos dizer assim, né? Na ascensão de Cristo, essa ascensão assinala exatamente a entrada definitiva da humanidade de Jesus, veja bem, não só a divindade, mas a humanidade de Jesus no domínio celeste de Deus. Ou seja, uma coisa muito importante de entender. Cristo hoje está no seio da Trindade, não só como Deus, o Verbo que Ele é, mas também como homem. Ou seja, Ele reintroduziu a divindade, a humanidade, na Trindade. Porque a gente sabe que a humanidade foi expulsa da comunhão com Deus no paraíso. Agora volta na pessoa de Cristo, cabeça da igreja, até que toda a igreja também, né? Então, voltará, mas que até lá, né, o esconde aos olhos dos homens, né, por causa da sua ascensão. Jesus disse para os apóstolos: é bom para vocês que eu vá para o céu, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. Então ele, né, glorificado lá à direita do Pai, depois ele vai derramar o Espírito Santo sobre a igreja. Então, a última aparição de Jesus termina exatamente com essa entrada irreversível da sua humanidade na glória divina. É muito importante entender isso, que é simbolizada pela nuvem e pelo céu, né? Eles veem Jesus na nuvem, é um símbolo, né? Onde ele já está agora, né, sentado à direita do Pai. Quer dizer, está sentado, está na glória de Deus.
Então, só de modo totalmente excepcional e único que ele vai se mostrar, por exemplo, a São Paulo, né? Depois dele ter subido para o céu. Aí ele fica assim, meio que visivelmente escondido para a humanidade. Por quê? Porque ele vai agir agora pelo Espírito Santo. Mas ele se manifesta a Paulo, né? São Paulo fala como que há um abortivo, né? Está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, né? Numa última aparição, né? Que a gente vê relatado aí, né? No Novo Testamento. Então, esse caráter velado da glória de Jesus ressuscitado, ele transparece, né? Naquela palavra misteriosa que ele fala para Maria Madalena, né? Ele fala para Maria Madalena, ainda não subi para o meu Pai. O que significa isso? Significa que a glória dele ainda não está manifestada, né? A glória vai se manifestar quando ele subir ao céu. Mas, né? Ele fala para ela, vai aos meus irmãos dizer-lhes, eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Aí a glória dele então vai ser manifestada. O nosso catecismo, né? No número 660, ele diz o seguinte, isso indica uma diferença de manifestação entre a glória de Cristo ressuscitado e a de Cristo exaltado à direita do Pai. Ele ressuscitado, ele ainda que aparece para os discípulos de uma forma humana, embora já divinizado, um corpo divinizado. Mas a glória mesmo dele vai se manifestar à direita do Pai, né? Então, o acontecimento, que ao mesmo tempo é histórico e transcendente da ascensão, da subida de Jesus para o céu, marca o quê? A transição de uma para a outra, né? Essa presença do Cristo ainda velada, nos 40 dias que ele está aqui com a igreja, com agora a glória dele triunfante no seio da Trindade. Bom, entregue às forças naturais, a humanidade não tem acesso à casa do Pai, né? A vida e a felicidade de Deus. Mas, né? Só Cristo ele pode abrir esta porta ao homem, né? E de sorte que nós, que somos os seus membros pela igreja através do batismo, então nós tenhamos, né, a esperança, né, de encontrá-lo, né, lá onde ele, que é a cabeça da igreja, a cabeça do, né, ele nos precedeu. Então Jesus disse, eu vou para o Pai, vou preparar um lugar para vocês, né? Lá no Evangelho de São João, no capítulo 12, versículo 32, ele diz assim, e quando eu for elevado da terra, atrairei todos os homens a mim. Ou seja, com a ressurreição dele, com a glória na eternidade e também com a cruz, que ele vai levar todos os homens para ele. Então, a elevação na cruz significa e anuncia, né, a elevação da ascensão ao céu, né? A cruz já anuncia essa elevação. É o começo, vamos dizer assim, da ascensão de Jesus, né? Ele que é o único sacerdote da nova e eterna aliança, né? Diz a carta aos Hebreus, ele não entrou em um santuário feito, não sei, por mão de homens, né? Como era lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote que entrava naquele santuário feito por... Não, ele entrou no próprio céu, ou seja, na presença real de Deus, a fim, né, de ele comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. Isso é muito bonito. Isso está na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 24. A fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. Então, uma coisa muito importante a gente lembrar, Cristo é o nosso intercessor diante do Pai. São João fala, né, na carta dele, que a gente não deve pecar. Mas se a gente pecar, nós temos um intercessor diante do Pai, né? Jesus, ele, na Santa Missa, ele oferece ao Pai o seu sacrifício para os nossos pecados. No sacrário, ele está ali como
hóstia, o que quer dizer a palavra hóstia? Vítima oferecida em sacrifício. Então, embora o Cristo não sofra mais os padecimentos da paixão, mas ele oferece os seus méritos ali quando ele está no sacrário e também na Santa Missa. Né? O nosso catecismo, no parágrafo 666, diz que Jesus Cristo, cabeça da igreja, ele nos precede no reino glorioso do Pai. Então, ele é a cabeça da igreja, já está lá, aguardando que nós, os membros da igreja, também possamos ir para lá. Né? Então, para que nós, membros do seu corpo, aí a importância do batismo, né, que faz ser corpo de Cristo. Então, nós vivamos nessa esperança, né, de nós estarmos também um dia na eternidade com Ele. Esse é o sentido assim, muito profundo, né, da ascensão de Jesus ao céu. Ele fala, né, na Santa Ceia para os apóstolos, né, na casa de meu Pai há muitas moradas. Né? São Luís de Montfort, naquele livro dele, o Tratado da Verdadeira Devoção, diz que essas moradas que estão lá vazias no céu são os lugares que foram desocupados pelos anjos maus, que aos milhões de milhares deixaram no céu. Então, esses lugares agora serão ocupados pelos filhos da igreja, que forem para lá. É uma reflexão que faz São Luís de Montfort. Né? E Jesus fala, se não fosse assim, né, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. Então, Cristo agora, glorificado lá à direita do Pai, ele prepara a nossa ida para a eternidade. Né? Ele fala, né, os apóstolos, ainda na Santa Ceia, depois de ir e vos preparar um lugar, eu voltarei, né, e vos tomarei comigo. Ele vai, mas ele vem para nos levar com ele. Né? E está lá no Evangelho de São João, capítulo 14, né? Para que onde eu estou, também vós estejais. Então, o desejo de Jesus, que já subiu ao céu, é que a gente vá também para o céu. Também na Assunção de Nossa Senhora. Veja, Assunção é diferente de Ascensão. Ascensão é de Jesus. Ele vai pelo poder divino. Assunção, Nossa Senhora é levada por Deus, não pela força dela mesma. Mas a Assunção de Nossa Senhora ao céu já representa isso também. O destino que Deus quer para cada um de nós. Assim como ela, a primeira criatura puramente humana que subiu ao céu, depois dela a gente possa também subir. Ok? Então, entender isso, que no céu Cristo exerce em caráter permanente o seu sacerdócio. Por isso, é capaz de salvar totalmente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, né? Já que ele vive eternamente para interceder por nós. É o que diz a carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 25. Então, esse sentido é muito importante a gente entender da ascensão de Jesus. Né? Como o sumo sacerdote dos bens vindouros, diz a carta aos Hebreus, no capítulo 9, né? Ele é o centro, é o autor principal da liturgia que honra o Pai nos céus. Hoje, né, ele é o autor principal da liturgia. Os especialistas em liturgia dizem que Jesus ele é o próprio liturgo. Ou seja, o sacerdote celebra a missa, mas em persona, na pessoa de Cristo. Ou seja, é o Cristo que continua oferecendo ao Pai o seu sacrifício. É o que diz o Catecismo, né, no parágrafo 667. Tendo entrado uma vez por todas no santuário do céu, Jesus Cristo intercede sem cessar. Olha, gente, que bonito. Sem cessar por nós, como mediador, um mediador que nos garante, né, permanentemente a efusão do Espírito Santo. Isso é mais bonito ainda. Né? Ele lá, no seio do Pai, ele continuamente derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Essa efusão permanente do Espírito Santo. Bom, Jesus ele está sentado à direita do Pai,
né? E o catecismo explica bem claro que por direito do Pai nós entendemos o quê? A glória e a honra da divindade, né? Onde aquele que existia como Filho de Deus, antes de todos os séculos, como Deus, e também consubstancial ao Pai, né? Se sentou corporalmente depois da encarnação, né? E da sua carne glorificada. Bom, tá aí. O nosso catecismo ainda ensina o seguinte, que o sentar-se à direita do Pai, né, significa o quê? A inauguração do reino do Messias. O salmista fala isso, né? Até que seus inimigos sejam colocados por escabelo dos seus pés, ou seja, sejam colocados sob o seu domínio, né? É a realização da visão do profeta Daniel, né? O profeta Daniel, né, teve uma visão assim do Filho do Homem, né? Está lá no capítulo 7 de Daniel, versículo 14, né? Está escrito lá, a ele foram outorgados o império, a honra e o reino, e todos os povos e nações e línguas o serviram, né? Essa glória de Cristo que o profeta Daniel já tinha vislumbrado, né? Então, seu império é um império eterno, que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Está aí o que o profeta Daniel colocou nessa antevisão do Cristo glorioso, né, à direita do Pai. Certo? Vamos para o nosso primeiro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Muito bem, meus amigos, antes de nós darmos sequência à nossa aula aqui, eu gostaria de apresentar a vocês um livro que ajuda a gente a viver bem a nossa fé. Só por ti, Jesus. O cristão, quando ele entendeu o que é o cristianismo, ele faz tudo por Jesus. Ele reza por Jesus, trabalha por Jesus, sofre por Jesus, né? Aí ele entendeu o que é o cristianismo, né? Esse livro aqui, eu faço uma reflexão bem profunda, inclusive colocando o que a igreja nos ensina, o que o santo nos ensina, né? São Paulo fala na carta aos Colossenses, tudo o que fizerdes, fazei de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor, dando por ele glória a Deus Pai, né? Veja que interessante, né? São Paulo fala, tudo que você fizer, fazer por Deus. Mesmo que você trabalhe para um patrão, não faça pelo patrão só, faça pelo patrão lá do céu, né? Se você varre uma rua, trabalhador, varra essa rua como se Jesus fosse passar nessa rua, entendeu? Só por ti, Jesus. Isso torna a nossa vida sagrada, porque tudo que você fizer, seja rezando, seja trabalhando, seja, não sei, descansando, só por ti, Jesus, né? Tá aí, e é significativo essa vela queimando, né? A vela queimando significa o cristão. O cristão, ele vai se acabando como uma vela, mas para iluminar, sentido profundo, né, da vida do cristão. Muito bem, quero mostrar também esse livro aqui, Descerá sobre vós o Espírito Santo. Nós vemos aí todo o período, né, desde a Páscoa até a ascensão de Jesus, até Pentecostes e depois, a igreja coloca, né, profundamente a questão do Espírito Santo. Por quê? Porque é a alma da igreja, é a vida. Assim, aquilo que é a alma para o nosso corpo, a vida, é o Espírito Santo para a igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja não tem vida, né? A igreja, os mandamentos parecem uma cadeia para a gente, a liturgia fica uma coisa chata, né? Enfim, mas quando a gente tem o Espírito Santo, tudo fica diferente. Os mandamentos passam a ser o quê? Um caminho de libertação. Não aquela coisa chata, que só fala não, não e não. A liturgia não é mais só aquela coisa mecânica rotineira. Não, a liturgia passa a ser a glória a Deus. Mas é preciso ter o Espírito Santo. Esse livro, né, eu
Vivi na renovação carismática ainda hoje, desde 1973, com o Padre Jonas. Mais de 50 anos já, ou 50 anos. Né? Aqui eu relato a minha experiência, né, nessa nova vida, né, sobre o Espírito Santo, a renovação carismática, o que é o dom de línguas, o que são os frutos do Espírito Santo, o que são os dons carismáticos do Espírito Santo, o que é o ser batizado no Espírito Santo, que não é um novo batismo, mas é um reavivamento do Espírito Santo. Então, é muito importante isso para nós cristãos, sobretudo nesses tempos difíceis, em que a igreja é perseguida, a fé é perseguida. Se a gente não tiver a força e a luz do Espírito Santo, não vai, a gente fica no caminho. Bom, mas vamos em frente, vamos continuar com a nossa caminhada. Nosso estudo hoje é o seguinte: Jesus subiu ao céu, mas ele voltará. Então agora vamos começar a estudar essa volta de Jesus. O que a gente sabe? Né? O número 668 do Catecismo diz assim: ele voltará na glória. Ele já reina pela igreja e ele voltará na glória. Por que ele voltará na glória? Porque a primeira vez ele veio na pobreza, na humildade, no escondimento, naquela gruta de Belém, né? A coisa mais escondida do mundo. Mas na segunda vinda não. Na segunda vinda ele diz que ele vai voltar com os seus anjos. Na primeira vez ele veio na misericórdia, agora ele vem na justiça. Quem o acolheu, quem acreditou nele, quem bebeu da sua, né, santidade, esse vai viver com ele então. Mas quem desprezou tudo isso, agora vai ser julgado. Né? Então, diz o nosso catecismo que ele já reina pela igreja. Né? Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos, de São Paulo, na carta aos Romanos. Né? Morreu e reviveu. Para quê? Para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Por isso ele vem agora para julgar os vivos e os mortos. Né? Então, a gente viu que a ascensão de Cristo ao céu, né, significa exatamente sua participação em sua humanidade no poder e na autoridade do próprio Deus. Poder e autoridade do próprio Deus. Né? Jesus Cristo é Senhor de São Paulo. Né? Ele possui todo o poder agora nos céus e na terra. Ele conquistou tudo isso, né, com o seu padecimento, a sua morte, etc. Bom, ele está acima de toda autoridade, poder, potestade, os anjos, né? Soberania, pois o Pai tudo submeteu aos seus pés. É São Paulo falando na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 20, 21 e 22. Ele está acima de toda autoridade, né? Todo poder, toda potestade, soberania, porque o Pai colocou tudo sobre os seus pés. Né? Então, Cristo é o Senhor do cosmos, do universo, da história. Né? Cristo é também cabeça da igreja, que é o seu corpo. Tudo isso é importante a gente entender muito bem. Né? E ele permanece na terra, na sua igreja. Isso é uma coisa importantíssima da gente entender. Permanece através do quê? Do Espírito Santo. Porque uma coisa que já repeti aqui várias vezes é que a Trindade ela é indivisível. As três pessoas da Santíssima Trindade, elas não se separam, porque é um único Deus, é uma única natureza divina, uma única substância, uma essência. Então, onde está o Espírito Santo, está o Pai, está o Filho. O que Jesus fala para os apóstolos na Santa Ceia? Se vocês me amarem, se vocês guardarem os meus mandamentos, está lá em João 14, 23. Se vocês me amarem e guardarem os meus, o Pai os amará. Viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Viremos, ou seja, a Trindade. Porque a Trindade, a igreja, ela é indivisível, ela não se separa. Então, como é que o Cristo está na igreja? Pelo Espírito Santo. Como está o Pai, está o Espírito Santo. Ele não derramou o Espírito Santo sobre a igreja? A partir daí os apóstolos começaram a evangelização. Né? Então, o reino de Cristo já está misteriosamente presente na igreja.
O catecismo da Igreja Católica, não só o catecismo, mas o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, chama a Igreja de germe e início do reino de Deus na Terra. Germe quer dizer semente, início do reino de Deus na Terra. O que equivale a dizer que sem igreja você não tem reino de Deus. Você não consegue ter uma planta sem a semente. Alguém pode falar, mas eu posso lascar um galho da planta e plantar, pode brotar. Tudo bem, mas de onde que veio o galho que você lascou? Vem da árvore primitiva que vem da semente. Você entendeu? Sem semente não tem a árvore. Sem a igreja, que é germe e início deste reino da terra, está lá na Lumen Gentium, capítulo 49. Não tem reino de Deus. Eu estou enfatizando isso por quê? Porque hoje existe uma coisa muito triste, que é o seguinte: Cristo sim, igreja não. Eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja. Eu não preciso rezar na igreja, eu não preciso confessar, eu vivo a minha vida, o meu cristianismo sozinho na minha casa. O que é isso? Você vai degolar Jesus Cristo? Porque Cristo é a cabeça da igreja. Você vai ficar só com a cabeça, não vai ficar com o corpo? Esse algo muito perigoso está acontecendo hoje. Eu entendo por quê. Muita gente assim, decepcionada, porque vê leigos errarem, darem contra-testemunho, até padre, até bispo. Não, tem muita pedofilia na igreja, tem não sei o quê, tem roubo. Então não quero a igreja. Espera aí, meu amigo. Não é porque Judas traiu Jesus que Jesus abandonou a igreja. Uma coisa são os pecados dos filhos da igreja, outra coisa é a igreja. A igreja é santa. A gente não reza lá no credo? Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Os pecados são dos filhos da igreja, mas a igreja como instituição divina, cuja cabeça é Cristo e a alma é o Espírito Santo, essa igreja não tem pecado. Ela é santa. O Papa Paulo VI, naquele famosa exposição do credo que ele fez, o credo do povo de Deus, é a sua exposição sobre o credo, ele fala: a igreja é indefectivelmente santa. Indefectivelmente quer dizer o quê? Sem defeito. Então, é preciso entender isso. Os nossos pecados não tiram a santidade da igreja. Ok? Então, a gente tem que ter uma fé madura, uma fé robusta. Não é porque o padre fulano erra, porque o bispo fulano erra, porque papas que houve na história da igreja erraram, que eu agora vou abandonar a igreja. Não. Igreja é Cristo. Cristo é a igreja. É o corpo místico de Cristo. Então, é muito importante entender isso. Veja, o que Jesus falou para os apóstolos? Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 32. Jesus falou para os apóstolos uma coisa muito bonita. Eu fico encantado com essa palavra de Jesus. Ele falou para os apóstolos: não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Gente, o reino que ele veio trazer do céu. O que Jesus veio fazer? Veio trazer o reino de Deus aqui para nós. Expulsou o reino de Satanás e introduziu o reino de Deus. E a quem que ele entregou esse reino? A igreja. A quem que ele dá a chave do reino? A Pedro. Eu te dou as chaves do reino do céu. Olha aí. E você vai agora jogar fora a igreja? Não. Então, tem que pensar muito nisso. O nosso catecismo, continuando aqui a nossa reflexão, no parágrafo 670, o nosso catecismo diz assim: desde a ascensão, o desígnio de Deus entrou na sua consumação. Já estamos na última hora. São João fala na primeira carta dele, capítulo 2, nós já estamos na última hora. Que última hora é essa? Quando a Bíblia fala de tempo, gente, hora, não quer dizer 60 minutos. É um tempo. O que é isso, a última hora? É da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. É a última hora. Ou seja, é o tempo da igreja. Entendeu? Então, nós já estamos na última hora, diz a igreja. Portanto, o catecismo diz assim: a era final do mundo já chegou para nós. E a renovação do mundo está irrevogavelmente realizada.
Né? Veja que o catecismo não fala que o fim do mundo, ele fala a renovação do mundo. Por quê? Porque haverá novos céus e nova terra. Então, é muito importante a gente entender isso. Então, a espera de que tudo lhe seja submetido. Né? É um mistério esse tudo ser submetido a Cristo. Então, o reino de Cristo, ele ainda não está consumado. Né? Assim, como diz lá Jesus, com grande poder e glória. Né? Mas ele vai ser consumado. Né? Muito bem. Isso enquanto tudo não for submetido a ele. Né? Enquanto não houver novos céus e nova terra, que está lá no Apocalipse 22, capítulo 20, também na primeira carta de São João. Enquanto não houver novos céus e nova terra, ou seja, Cristo não voltar, não houver a renovação do mundo, né, nos quais habita a justiça, a igreja ainda peregrina. Né? Santo Agostinho tinha uma frase muito bonita, dizia, nesse tempo todo, enquanto Cristo ainda não volta, a igreja caminha nesse mundo, é bonito isso que Santo Agostinho fala, entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. É isso aí. A igreja caminha entre as perseguições contínuas do mundo, mas as consolações de Deus. Né? Até que, né, como diz o Apocalipse, vem Senhor Jesus. Quando Cristo voltará, então, né, aí ele manifestará toda a sua glória. Então, o tempo presente, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, segundo o próprio Senhor, o tempo do Espírito e do tempo do testemunho. Já falamos que o Espírito Santo age na igreja e ele dá testemunho de Cristo. Mas há também um tempo ainda marcado pela tristeza. Por quê? A aprovação do mal ainda está aqui, né? Que não poupa a igreja. Toda hora você está vendo aí. Eu vi essa semana, o Papa Francisco, ele reconheceu o martírio de 26 cristãos que foram degolados. Acho que vocês viram até o vídeo, e gente filmando, lá pelo Estado Islâmico, aquele povo fanático do islamismo. Né? Acho que viram aquela cena, aqueles 22 jovens vestidos com uma espécie de um macacão, cor de, não sei, de laranja, de cenoura, e eles foram um por um degolados na frente de uma câmera filmando. Por quê? Porque eram cristãos. Então, essa perseguição não poupa a igreja. Né? Inaugura os combates dos últimos dias. E um tempo de expectativa, um tempo de vigília. Quem fala isso para nós é o Catecismo da Igreja. No parágrafo 673, o Catecismo diz assim, a partir da ascensão de Jesus ao céu, o advento de Cristo na glória é iminente. Ou seja, ele pode voltar a qualquer hora. Né? Embora não nos caiba, né, repete o Catecismo, aquilo que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, que Jesus falou para os apóstolos, embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Ninguém sabe qual é o tempo, qual é o momento, qual é o dia, qual é o ano que o Cristo vai voltar. E todo mundo que previu isso errou. Inclusive gente da igreja e gente de fora da igreja. Errou. Ninguém sabe quando o Cristo vai voltar, mas ele vai voltar. E pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar hoje, pode voltar daqui a, 200 anos, 100 anos, só Deus sabe. A nós cabe o quê? Na força do Espírito Santo, dar esse testemunho da ressurreição de Jesus, como os apóstolos fizeram quando começou o trabalho evangelizador da igreja. Certo? Mais um intervalo, a gente já volta daqui a pouquinho para concluir esse nosso estudo de hoje. Muito bem, meus amigos, estamos aí já de volta para o último bloco da nossa conversa de hoje. Eu quero mostrar a vocês aqui, né, um último livro que nós lançamos aí esta semana, né? A Vida na Palestina no Tempo de Jesus. Por que eu escrevi esse livro aqui? Porque ajuda a gente a entender o Evangelho.
como é que era a vida, né, na Palestina, ali na Judéia, na Samaria, na Galiléia, no tempo de Jesus. Como é que era o costume judeu? Como é que eram as festas judaicas? Como é que era o templo de Jerusalém? Era um templo assim maravilhoso, uma coisa que, né, considerava-se uma das 7 maravilhas do mundo. Né? Depois, como é que eram os costumes? Como é que era a vida da mulher? Como é que era a vida do comércio, da indústria, da cultura, da sinagoga? Porque você repara que Jesus, tudo que ele usava nas parábolas, era coisa ali da vida dele. Ele falava do pastor, da ovelha, o que é isso? Tinha demais na Terra Santa, ainda hoje tem. Ele falava da semente de mostarda, ele falava das aves do céu, do lírio dos campos, ele falava do joio, do trigo, do semeador, ou seja, era todo o contexto da vida, porque Jesus era um homem do seu tempo. Então, ajuda a compreender o Evangelho a gente conhecer como é que era a vida na Palestina no tempo de Jesus. Está aí. É um estudo que ajuda a gente a crescer nisso. O assunto que nós estamos tratando aqui nessas aulas está nesse livro aqui, olha. Esta é a nossa fé. Né? O que nós acreditamos? O que a igreja nos ensina? Né? Aqui, esse livro é um livro, sim, eu chamei até de Manual da Fé Católica, né? Para os jovens, para os adultos, para quem quer conhecer a fé católica, claro, de maneira sintetizada, né? Não é um estudo assim extremamente desdobrado, é uma síntese para entender. Bom, vamos em frente. Nós estamos falando, né, da volta de Jesus. Jesus falou lá nos Atos dos Apóstolos, Atos 1:7 para os apóstolos, né? Não cabe a vós saber, né, os tempos e os momentos que o Pai fixou na sua própria autoridade. E o próprio Jesus disse que nem ele sabia quando é que ia ser o final da história. Santo Agostinho fala assim, não é que ele não soubesse, como Deus ele sabia. O que ele quis dizer, ele disse que não está na minha missão de Redentor revelar isso. É a explicação que Santo Agostinho dá. Porque, claro, ele como Deus, ele sabia. Mas não estava na missão dele, de Salvador aqui, de revelar isso, porque não era a vontade do Pai. Né? E sabe, gente, se Deus não revela alguma coisa para a gente não deve ser curioso. A curiosidade leva muita gente para se perder, sabe? Não queira saber o que Deus não revela. O que Deus... Entendeu? Por quê? Porque se Ele não revela... Você gostaria que Deus revelasse para você qual é o dia que você vai morrer? Opa! Eu não sei não se eu estaria preparado para saber quando é o dia que você vai morrer tal dia. Eu acho que eu morri antes da hora. Pode ser que eu morra de tristeza. Então, Deus ele não revela. Por quê? Porque não é bom para nós. Tem passagens bíblicas que falam isso. Não seja curioso demais. Fica com aquilo que a igreja te revela, fica com aquilo que a igreja sabe. Eu costumo dizer para os meus alunos 4 coisas. Né? A moçada da Canção Nova, que depois vai para frente da rádio, da televisão. Olha, primeiro, não autorize o que a igreja não autoriza. Segundo, não proíba o que a igreja não proíbe. Terceiro, não ensine o que a igreja não ensina. E quarto, não quero saber o que a igreja não sabe. Será que eu sei mais do que a igreja, que tem 2000 anos de assistência do Espírito Santo? Não, brincadeira. Né? Bom, então, continuando, né? Esse acontecimento escatológico quer dizer o quê? Os últimos acontecimentos, é a escatologia, né? O catecismo chama também de novíssimos, ou, né, a escatologia. Ele pode ocorrer a qualquer momento, né? Ainda que estejam retidos, tanto ele como a aprovação final que há de precedê-lo, diz o catecismo. Né? O que está retendo o Cristo voltar? São Paulo fala, algo retém o Cristo voltar. A gente não sabe. Os santos doutores dão algumas sugestões. Pode ser o próprio Deus, pode ser São Miguel Arcanjo, pode ser, não sei, algo retém ainda a volta de Cristo.
Quando perguntaram para São João, lá no primeiro século, cadê o Cristo que não volta? É para voltar, não volta. O que São João repetiu? Calma, para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Para Deus o tempo não é o mesmo tempo nosso. Então São João fala assim, São Pedro fala assim, é Deus, né, que na sua paciência está esperando muita gente se converter, muita gente se salvar. Ele não quer condenar ninguém. Bom, o parágrafo 674 do Catecismo e 675 coloca uma coisa muito importante. O 674 diz assim, a vinda do Messias glorioso depende a todo momento da história do reconhecimento dele por todo o Israel. São Paulo fala isso. Antes do Cristo voltar, Israel vai aceitar Jesus como Salvador. É um dos sinais da volta de Cristo. Está lá no capítulo 11 da carta de São Paulo. São Paulo diz assim, olha, Romanos 11, 20 até 26, uma parte desse Israel se endureceu na incredulidade para com Jesus. Aí São Paulo coloca assim, se a rejeição deles, judeus que rejeitaram Jesus, se a rejeição deles resultou na reconciliação do mundo, ou seja, o evangelho foi pregado para os pagãos, o que será o acolhimento deles, senão a vida que vem dos mortos? Então São Paulo diz assim, se o fato dos judeus rejeitarem Jesus abriu as portas da evangelização para os pagãos, imagina então a hora que eles aceitarem Jesus. Aí, pá! Será então, ele fala, a vida, né, para os que vêm dos mortos. Né? Então, a entrada da plenitude dos judeus, São Paulo falando, a entrada da plenitude dos judeus na salvação messiânica, depois da plenitude dos pagãos, né, de realizar a plenitude de Cristo, né, na qual Deus então será tudo em todos. Então, depois que os judeus também aceitarem Cristo, os pagãos já tendo aceitado, então aí será o final da história, onde Cristo vai entregar ao Pai tudo e Deus será tudo em todos. É a reflexão que São Paulo faz. Mas aí, o Catecismo fala também aquilo que Cristo falou. Antes do Cristo voltar, a igreja vai passar por uma aprovação pesada. O Catecismo chama de aprovação derradeira da igreja. Está no parágrafo 675. Eu vou ler para vocês aqui. Diz assim, olha, antes do advento de Cristo, da volta de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que deve abalar a fé dos muito crentes. Então, o que será essa aprovação final? O Catecismo deixando claro, é uma apostasia. O que é apostasia? É a pessoa abandonar a fé. Uma aprovação final que abalará o quê? A fé de muitos crentes. Então, a nossa fé será testada. Será que eu fico nessa fé? Eu me agarro aqui na doutrina, eu me agarro aqui no catecismo, ou eu vou abandonar essa fé? Continua o catecismo. A perseguição que acompanha a peregrinação da igreja na terra desvendará o mistério da iniquidade. Ou seja, vai ficar claro o mistério da iniquidade, o mistério da maldade, o mistério do pecado, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens, presta bem atenção, uma solução aparente dos seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Gente, isso tem cheiro de nova era. Você entendeu o que o Catecismo está falando? Haverá uma impostura religiosa, ou seja, todo mundo vai ter que viver uma religião que não é o cristianismo, é uma mistura de tudo, vai misturar tudo, né? Como se você colocasse no liquidificador cristianismo, budismo, hinduísmo, etc. E liga o liquidificador e bate, faz uma sopa de religião, é isso que você vai ter que beber. Eu estou lendo o catecismo, gente.
uma impostura religiosa que há de trazer aos homens, olha o que ele fala, uma solução aparente dos seus problemas. O que é essa solução aparente? Ah, vai ter comida para todo mundo, não vai ter mais doença, vai ter um exército só no mundo inteiro, então ninguém mais vai guerrear com ninguém, vai ter uma religião só, ninguém vai ficar mais disputando aí o que é a verdade, vai haver uma solução aparente aos seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Ou seja, muita gente vai ficar encantada com isso. Nossa, é o céu na terra. E aí, a apostasia da verdade. Vai abandonar o Cristo, vai abandonar a igreja, vai abandonar a fé. Gente, está aqui no Catecismo da Igreja, parágrafo 675, leia aí. A impostura religiosa suprema, essa impostura é a do anticristo. Isto é, a de um pseudo-messias, alguém que vai se apresentar como Messias, o Salvador do mundo, em que o homem glorifica a si mesmo no lugar de Deus e do seu Messias que veio na carne. Ou seja, esta pessoa, né, que o catecismo chama de anticristo, ele vai se apresentar como Deus. Ele vai querer ocupar o lugar de Deus, né? São João diz que o anticristo já está aí no mundo, né? Então, alguns acham que esse anticristo é um sistema. Mas o sistema sempre tem um cabeça, né? Tá certo? O nazismo não tinha um cabeça, o Hitler. O comunismo não tinha lá um cabeça, né? Stalin, né? E outros. O fascismo não teve um cabeça lá, Mussolini. Esse sistema perverso vai ter um cabeça também. Esse cabeça é o anticristo. Então, gente, é o catecismo falando, a igreja falando, né? E continua o parágrafo 676, dizendo assim, esta impostura anticrística, quer dizer, contra Cristo, já se esboça no mundo. Já está aí. Toda vez que se pretende realizar na história a esperança messiânica que só pode realizar-se para além dela por meio do juízo escatológico, mesmo em sua forma mitigada, aliviada, né? O catecismo fala que aí a igreja rejeitou essa falsificação do reino vindouro sob o nome de um milenarismo, né? O que era o milenarismo? Vai haver 1000 anos aí de paz, de bonança, não sei o quê, depois o Cristo vai... Não, né? Então, ele fala, sobretudo, sobre a forma política de um messianismo secularizado, intrinsecamente perverso. Então, essa impostura religiosa, ela vem de uma forma política. É o catecismo que está falando, não sou eu. De um messianismo secularizado, ou seja, um Messias que não é o Cristo, um Messias que é um homem e que é intrinsecamente perverso. Gente, eu fico assim, bobo de ver como é que o catecismo desdobrou essa questão da perseguição final. São Paulo fala que depois que tudo isso acontecer, Jesus fala que se isso tudo não fosse aliviado, Jesus fala que até os eleitos se perderiam. Então, São Paulo diz que quando a igreja passar por tudo isso, e como que não tiver mais fôlego, então aí São Paulo fala que ele vai eliminar o anticristo, né, com o seu poder. Aí Cristo voltará. E aí vai acabar com toda a confusão e vai estabelecer definitivamente o seu reino aqui na terra. Tá certo? Portanto, o reino, ele não vai se realizar por um triunfo assim, histórico da igreja, segundo um progresso ascendente do catecismo. Não, o reino de Deus nunca vai ser uma coisa assim esplendorosa, aplaudida por todo mundo, não. Mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal que fará sua esposa descer do céu. Está escrito aqui, né? Então, é uma vitória de Deus sobre o mal, e aí então a esposa, né, a igreja, desce do céu. Aqui está lá no Apocalipse, né? São João viu a igreja descendo do céu assim como uma
uma cidade maravilhosa, né? As portas eram de cristais. Né? A igreja, tudo isso é um simbolismo, né? Da glória, da beleza da igreja que desce do céu. Então, o catecismo deixa claro que o triunfo de Deus sobre a revolta do mal, então, assumirá a forma do juízo final. Depois desse último abalo cósmico, né? Desse mundo que passa, dessa transformação que haverá no mundo que a gente não sabe como é. Então, o Cristo virá para julgar os vivos e os mortos, né? E no dia do juízo, diz o catecismo, por ocasião do fim do mundo, Cristo então virá na sua glória, virá para realizar o triunfo definitivo do bem sobre o mal. Então, o bem vai vencer o mal. Os quais, como o trigo e o joio, eles terão então crescido juntos ao longo da história, mas o Pai vai arrancar o joio, queimar e levar o trigo para ele. Né? Então, diz o catecismo, no parágrafo 678, né? Que então será revelada a conduta de cada um e o segredo dos corações no juízo final. Aí, meu amigo, tudo vai ficar claro. Toda essa mentirada que existe, toda essa injustiça que existe, não vai dar mais para passar o pano. Ali, no juízo final, então, diz o catecismo, então será revelada a conduta de cada um na frente de todo mundo e o segredo dos corações. Será também condenada a incredulidade culpada, que fez pouco caso da graça oferecida por Deus. E toda a atitude em relação ao próximo revelará o acolhimento ou a recusa da graça e do amor divino. Então, é isso que a igreja nos ensina. Ok? Assim, a gente viu um pouco daquilo que é a volta de Cristo, né? E a sua ascensão ao céu. Ok? Quero pedir alguns sacerdotes que nos acompanhem, ou algum diácono, que nos dê então a sua bênção, para a gente concluir a nossa aula de hoje. Né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.